Graça e a paz, irmãos. Meu marido sabe que eu não sou disso, mas quando Deus fala, a gente tem que liberar, né? As minhas pernas estão um bamba aqui em cima. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí onde você está. Eu gostaria que você respirasse muito fundo. Você só sentisse isso. Respira. Às vezes no nosso dia a dia, nós não damos valor a esse simples fato de encher o nosso pulmão de ar. Respira bem fundo. Sente o ar entrando dentro do seu corpo. Eu estava aí na frente agora, sentada aqui na frente desse ventilador. E o Senhor falou: você está sentindo você respirar? Ele falou: durante o dia, às vezes você nem se dá conta que você está respirando. E às vezes é assim comigo. Eu estou aí todo o tempo, como o ar que você respira. E às vezes você não sente, não se dá conta que eu estou aí com você. E eu comecei a sentir esse ar fresco vindo sobre mim. E o Senhor falou: o vento do Espírito, que sou eu, vai soprar de maneira mais forte. Não vai ser o simples respirar, mas é uma medida maior, que vai te refrescar. Nós passamos quase 2 anos de pandemia, e nós começamos a valorizar o respirar. As pessoas só sentiram falta do ar quando ele faltou. É tempo de nós falarmos: Senhor, eu quero estar sensível no meu espírito para te sentir todo o tempo. Porque todo o tempo o Senhor está ministrando ao nosso coração. Como esse ar que você respirou agora. Como esse vento que está soprando sobre você. É o Espírito Santo soprando sobre as nossas vidas nesse lugar. Porque o Senhor tem o novo. Ele não tem só o ar que você puxa e precisa respirar. Ele tem um vento que sopra constantemente, todo o tempo sobre a nossa vida. E ele vai fluir à medida que nós estivermos sensíveis a esse soprar dele. O vento do Espírito está nesse lugar. Ele está soprando e vai depender da nossa fome, da nossa sede, em falar: Senhor, me torna sensível. Então eu gostaria que você agora orasse nesse sentido: Senhor, me torna sensível. Eu quero estar sensível para cada palavra que vai ser liberada nessa capacitação hoje. Porque eu sei que o Senhor tem algo novo. O Senhor tem o refresco do céu sobre a minha vida. Como esse vento que eu estou sentindo agora sobre o meu rosto, soprando e lançando fora o calor, aquilo que tira a minha paz, que me incomoda. Eu quero sentir o frescor do Senhor sobre a minha vida a todo instante. Cada palavra que será liberada eu quero receber. Eu quero sentir o Senhor soprando essa brisa fresca sobre mim e me enchendo, Deus. Porque o Senhor vai estar nos capacitando para tudo aquilo que Ele tem nesse ano para nós vivermos. E são grandes coisas. O Senhor vai fazer com que os nossos olhos fiquem abismados com a velocidade das coisas que Ele vai fazer. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e fala: Senhor, eu recebo tudo que o Senhor tem para a minha vida nesse ano, em nome de Jesus, amém? Eu creio nisso. Irmãos, eu senti tão nítido quando esse ventinho estava soprando sobre o meu rosto. A gente estava lá na casa do pastor Pármenas e daí estava tudo fresquinho lá no quarto. A hora que eu saí do quarto, veio aquele pum, aquele calor assim de uma vez. E o Senhor falou muito claro: perceba a minha presença nesse lugar. Perceba, porque o Senhor está soprando sobre nós. E isso é que nem começou, amém? Dá um glória a Deus e pode sentar aí no seu lugar. Aleluia. Aleluia. A minha palavra hoje, eu vou deixar o tema. Eu não fiz PowerPoint, se conseguir só joga para mim os textos. Como tochas nas mãos de Deus. Esses somos nós, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: está sentindo calor aí? É o fogo que vai pegar nesse lugar, amém?
porque o Senhor é fogo, e a palavra diz que nós seremos como tochas, seremos ministros de fogo, amém? Como o pastor falou, o mês de dezembro foi na conferência algo extraordinário. Faziam muitos anos que eu não conseguia ir junto com meu marido na conferência, e esse ano nós fizemos um propósito. Eu estava trabalhando, até a última vez que o pastor veio aqui eu não consegui vir, que eu estava trabalhando na escola, e apesar de ser uma bênção, estava consumindo muito meu tempo. E daí meu marido me fez um desafio, falou: sai da escola porque a obra do Senhor não pode parar e o trabalho está te podando. E eu saí, e uma das principais coisas era para estar juntamente com ele na conferência, recebendo de Deus. Porque nós somos uma só carne. Mas por mais que ele compartilhe comigo as coisas que ele recebeu lá, eu estando lá vai ser diferente. Porque eu vou estar recebendo diretamente, né? E foi assim, irmãos, um refrigério. Eu voltei assim, totalmente, sabe, perplexa com tudo aquilo que Deus liberou ali. E isso é para cada um de nós. Cada palavra que foi liberada lá. O nosso propósito de estarmos aqui como fazendo essa capacitação é liberar sobre a sua vida também, para que você receba. Amém? Quantos aqui estão sedentos por isso? Então receba, porque o Senhor está soprando. Nós voltamos com o coração incendiado. Como o pastor disse, o nosso tema de 2022 é o ano da aceleração, apressando a volta do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor vai voltar quando todos já tiverem ouvido falar do seu amor. Então o Senhor está com pressa. É para ontem essa volta, né? Eu confesso que quando eu vi o pastor Aloysio lançando o tema, eu pensei: meu Deus, prepara para correr, porque nós vamos trabalhar muito, né? E a primeira coisa que vem no nosso coração é o quê? Eu vou ter que fazer muita coisa, não é verdade? Nossa, vai ter muito encontro, vai ter muito culto, vai ter muitas vidas chegando, então, nós vamos nos cansar, apesar de vivermos na graça e no descanso. Mas o que mais nós ouvimos lá é o contrário. Porque quem faz todas as coisas é o Senhor. É o Senhor. Você consegue fazer ar para você respirar? Não. A gente só puxa, não é? Mesma coisa será o que vai acontecer nesse ano. Como o pastor falou, né? Deus pode, como Ele fez, no falar, gerar todas as coisas. Mas Ele escolheu usar a mim e a você, né, como um detalhe para fazer acontecer. Nós somos apenas o canal, porque quem flui é Ele. Nós vamos ser apenas aqueles que vão, lançar a semente. Mas quem dá o crescimento, quem gera os frutos, é o Espírito Santo. É isso que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E tem mais ainda. Põe para mim lá Isaías 40, 31. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: não precisa se preocupar, porque você não vai se cansar. Esse vai ser um ano onde você vai trabalhar no descanso, amém? Está aqui? Vamos lá. Isaías 40, 31 diz assim, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como as águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Nós vamos ver muita coisa acontecer. Como o pastor falou, eu tenho vai fazer 25 anos em março que eu sou convertida. Então eu já lancei muita semente. Mas eu creio que vai ser o tempo onde eu não vou parar de dia e de noite de colher a colheita que o Senhor tem preparado para nós nesse ano. Mas o melhor é que nós vamos fazer isso dando risada, né? Como diz o ditado popular, com o pé nas costas. A minha pro, que eu trabalhava com ela, ela falava assim: vai ser mamão com açúcar.
Olha para o irmão do seu lado e fala assim: vai ser mamão com açúcar, querido. Ó, é só colhendo, é só colhendo. Porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Então dá um glória a Deus. Fala: Senhor, eu creio que a minha colheita vai ser abundante. Aleluia. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Juízes 6, que é a história de Gideão. Quantos conhecem Gideão? Aleluia. Vamos lá, Juízes 6, do 1 até o 6 eu vou ler, tá bom? Juízes 6, do 1 ao 6. Os portões da cidade... Adoni-Bezeque fugiu. Não, 6:1, perdão. Eu tinha falado certo e depois eu troquei, né? Isso. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor. E por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos, e eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra. E o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Amém? Nessa passagem aqui, nós vemos o forte ataque que o povo de Deus sofreu. Durante 7 anos, eles foram ali aterrorizados pelos inimigos. E a história conta que os midianitas, eles roubaram o sustento do povo de Israel. Eles amedrontaram. E quem conhece a história de Gideão, fala que o quê? Gideão ficou escondidinho fazendo serviço. Até que o anjo do Senhor veio até ele. Você acha que tem alguma semelhança o que nós vivemos em 2020, 2021? Nós sofremos um grande ataque também. Nós sofremos um grande ataque do nosso inimigo na nossa saúde, na nossa vida financeira. Quantas igrejas tiveram que fechar e infelizmente não reabriram os prédios, porque não deram conta de pagar o seu aluguel. Quantas pessoas nesse período esfriaram. O sustento foi tirado, o sustento do Espírito, né, da palavra de Deus. O fato de nós ficarmos separados como igreja, não poder sentar assim, não é horrível, irmãos? A minha maior alegria foi poder colocar uma cadeira do lado da outra. Porque a gente colocava aquele negócio, aquele espaçamento, parecia que um irmão olhava para o outro com medo. Será que ele está contaminado? Será que eu dou a mão? A gente chegava em alguns lugares e ficava, e aí, dou toquinho, dou a mão, abraço, não é? A gente ficou intimidado. O povo de Israel passou exatamente por isso, eles ficaram intimidados. Tamanho foi o ataque do inimigo contra a vida deles. E nós podemos comparar isso com o que nós passamos nesses 2 anos. Foi um ataque onde parecia filme, não parecia? Aqueles filmes de epidemia que a gente assiste. Quando eu ouvi falar no mundo inteiro, falei, espera um pouquinho, como pode algo assolar o mundo inteiro ao mesmo tempo? Nós vimos a nossa fragilidade. É ou não é? Algo invisível. Do mesmo modo que o inimigo veio sobre aquele povo, essa doença veio para tentar assolar as nossas vidas, para tentar roubar a nossa fé, para tentar nos enfraquecer, mexer com o nosso emocional, mexer com a nossa fé,
mexer com o bolso, porque quantas pessoas perderam emprego, né? Quantas pessoas até hoje estão tentando voltar a se estabilizar novamente, porque é um ataque do inimigo. Mas a Bíblia também fala que eles vieram como gafanhotos. Gafanhoto, nós vimos há pouco tempo atrás, um pouquinho antes da pandemia, aqui na Argentina mesmo, né? Em vários lugares, os gafanhotos acabando com tudo, né? Com toda a plantação. E, gente, contra a força da natureza é difícil lutar, né? Mas a Bíblia compara gafanhotos a um inimigo realmente. Quando ele vem com um ataque maciço para tentar minar todas as forças. É assim que o diabo tentou nesses anos contra nossas vidas, contra a vida da igreja. Mas eu quero te dizer que há uma promessa do Senhor para nós. Há uma promessa de restituição. A palavra do Senhor lá em Joel 2, 25 diz assim: restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Este é o tempo de restauração do Senhor para as nossas vidas, amém? Esse é o tempo da restauração de tudo aquilo que foi perdido, de cada área das nossas vidas que foi tocado. Não foi fácil, irmãos, não foi. Nós vemos a igreja fechada, as pessoas presas dentro de casa. Nunca teve tanta notícia de pessoas morrendo perto de nós. Nós fizemos isso dentro da nossa casa. Nós perdemos nossa filha de 31 anos, 2 anos de casado. A hora que ela pegou, nós falamos, não, isso não é para morte, ela é uma pessoa jovem, né? São os velhos que estão morrendo. E o Senhor a levou, não foi a doença. Então foi um ano muito difícil. Foi um ano onde a gente falava, Deus me sustenta, porque não foi fácil. Mas há uma promessa de restituição. Aquilo que foi roubado, o Senhor vai restituir. E não vai ser na mesma proporção. Por isso, o que nós veremos nesse ano será muito maior do que tudo aquilo que você já imaginou. Não faça orações limitadoras, porque o Senhor vai te surpreender. Não coloque limites para Deus, porque os seus olhos vão saltar diante da grandeza do que Deus vai fazer nesse ano. Amém? As igrejas, como nós falamos, muitas tiveram que fechar as portas. Lá na reunião, em uma das reuniões que nós tivemos na conferência, só de pastoras, com a pastora Márcia, passou uma pesquisa que eu fiquei chocada. Em 1 ano e meio, foi feito um levantamento da quantidade de crianças que ficaram órfãs na pandemia. 1 ano e meio, só 1 ano e meio. Sejam crianças que perderam um dos pais, ou os dois, ou o responsável que cuidava delas. Em 1 ano e meio, 1,5 milhão de crianças ficaram órfãs. 1,5 milhão. Você tem noção do que é isso? 1,5 milhão. E quantas crianças, quantas famílias ficaram órfãs do Senhor? Porque as pessoas desanimaram, se afastaram do Pai, perderam o contato, a referência de Deus. Quantas pessoas nós infelizmente perdemos esse tempo de poder pregar a palavra do Senhor, de poder levar as boas novas, uma palavra de fé. Por isso que esse ano nós vamos trabalhar e vamos ver o Senhor fazendo. Esse tempo todo que nós ficamos parados, nós vamos correr. Nós vamos dar conta de não só falar para aquelas que nós deixamos de falar, mas de falar para muitas outras, porque o Senhor vai remir o tempo, amém? Hoje é tempo que a igreja volta a se levantar para fazer o papel dela. Lá em Mateus 16, 18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, amém? O diabo pode ter vindo com enfermidade, com desemprego, com o que ele quis nesse tempo, mas a igreja não vai se calar. Nós não vamos nos abater, porque a palavra do Senhor diz que nós não somos aqueles que retrocedem.
Nós somos valentes, corajosos, nós somos ousados, porque o poder do Senhor flui através de nós. Amém? Você é essa pessoa. O Senhor nos deu um espírito de ousadia, de coragem. Gideão, quando ele olhava para ele se via assim? Não. Ele se via como menor. E muitas vezes nesse tempo de pandemia eu falo por mim. Eu fui intimidada. Eu lembro que meu marido falava assim, sai da frente da televisão. Eu ainda estava com a minha mãe. Minha mãe ficou esse período de pandemia morando conosco. E minha mãe tinha 70. Minha mãe fez 80, vai fazer 81 agora. E eu falava, ninguém pode sair de casa, porque a avó não pode ficar doente. A avó não pode. Nós ficamos presos realmente, acho que uns 4 meses, que eu só saía para ir ao mercado e tinha todo aquele processo de arranca a roupa, lava a mão, lava as comidas, né? Porque eu fiquei intimidada, porque eu assisti o Jornal das 7, assisti o do meio-dia, assisti o das 8h30, assisti o da meia-noite. E o diabo foi me intimidando com cada notícia, com cada número que ia aumentando. E a minha fé ficou abalada, como Gideão, que ficou lá escondidinho, fazendo a obra, com medo dos inimigos chegarem e pegar ele. Lá em Juízes 6:2 diz assim, ó: e prevaleceram nas mãos dos midianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Nós ficamos escondidos, como que em cavernas. Durante todo o ano de 2021, nós vimos isso. Pessoas intocadas dentro de casa, não é? Esses dias veio um casal, que lá no comecinho da nossa igreja era o nosso membro. E daí eu fui cumprimentar eles, vieram nos visitar, e ele falou, pastor, agora que nós estamos saindo, agora que nós estamos voltando a visitar a igreja, depois de todo esse tempo. E quantas pessoas até hoje não voltaram? Quantas pessoas até hoje estão nas cavernas escondidas? Quantas pessoas não voltaram para a igreja? Tem hora que nos cultos eu olho e eu falo, meu Deus, cadê aquele irmão que sentava ali naquele cantinho? Cadê aquela família? Tem muitas pessoas ainda escondidas em cavernas. Mas glória a Deus que você está aqui. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, glória a Deus que você voltou. Porque nós não vamos aceitar continuar preso nas cavernas. Nós não vamos continuar sendo intimidados pelo diabo, por doença nenhuma, porque maior é o Senhor na nossa vida, amém? Maior do que qualquer doença é Deus. É aquele que nos guarda, que está ao nosso redor, como esse ar que nós respiramos, que nos livra de todo mal. Israel ficou intimidado, se escondeu. Ficaram com medo, como nós ficamos com medo também. Mas a palavra do Senhor, como nós lemos lá em Mateus, diz que o inferno não vai prevalecer. Não vai sobre a igreja do Senhor. Neste ano é hora de nós darmos um basta e falar, eu vou sair, porque eu sei naquele que eu confio. Eu vou voltar a fazer a obra, eu vou voltar a abrir a minha casa, eu vou voltar a ir para os cultos, porque eu não vou ser mais aprisionado dentro de casa, eu não vou mais fechar minha boca e me calar com medo do diabo. Nós temos que voltar, porque a palavra do Senhor diz, os campos estão brancos. Cadê os trabalhadores para irem para a colheita? Levanta sua mão aí e fala, eis-me aqui, Senhor. Tem igrejas lá em São Paulo, eu não sei como está aqui, que não retomaram as atividades até hoje. Tem uma igreja bem próxima de nós, é uma igreja muito próspera, eles têm um prédio maravilhoso próprio. E a igreja não tinha voltado aos cultos ainda, irmãos. Porque o povo está intimidado, com medo. A palavra do Senhor diz que o diabo, ele é como leão que fica rugindo ao nosso derredor. Mas ele não é o leão, ele só vem para intimidar.
O leão verdadeiro é aquele que nós servimos, que é o leão da tribo de Judá. Esse sim, nós podemos confiar nele, porque quem faz é ele. O Senhor te trouxe aqui para você ser um instrumento nas mãos dele, para tirar aqueles que ainda estão escondidos nas cavernas, para tirar aqueles que ainda estão em intimidade. Você fala: opa, se posiciona, para de correr, para de se esconder, vem para fora. É tempo de nós irmos até o campo, porque a colheita está pronta. Como o pastor falou assim, ó, você não vai ter esforço. Nós temos tido experiências, irmãos, de pessoas virem, sabe, em reuniões de empreendedores, no culto, porque tem visto na internet. A gente postar alguma coisa, a gente falar alguma coisa em alguma live, e as pessoas têm vindo, porque o povo está sedento. As pessoas viram a fragilidade delas, e elas precisam ouvir a palavra de Deus. É tempo de nós sermos instrumento para tirar o povo de dentro da caverna, de levarmos a Cristo, que é o refúgio, que é a segurança. Porque não é a nossa casa, não é o álcool gel, não é a máscara que nos protege. O que nos protege é o óleo do Espírito, amém? É a presença de Deus que nos protege. O Senhor nos chamou para um tempo como este. Eu estava ouvindo uma das pregações do pastor Sérgio, que veio ministrar na conferência. Ele fala exatamente isso. Quando Deus te manda para um propósito, Ele já te capacitou com a provisão. Se nós estamos vivendo nesse tempo, nós já fomos capacitados para passar por esse tempo. O Senhor já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Por isso é hora de encher a nossa mente com aquilo que a palavra de Deus diz, e não com o que o diabo diz. Gideão ali, ele estava intimidado, porque ele olhava para si e ele falava: mas eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco. Ele olhava, eu imagino, a palavra diz que as cavernas eram nos morros, né? Imagina eles tudo intocadinho lá no meio daqueles buracos, e olhando aquele exército poderoso chegando e vindo como gafanhoto, destruindo tudo aquilo que eles tinham trabalhado para fazer. E ele estava se vendo pequeno, porque ele estava olhando o tamanho do inimigo. Mas qual o tamanho do seu Deus? Qual o tamanho do Senhor? Você já parou para imaginar? Esses dias a gente conversando, a gente fica, às vezes lá em casa conversando e falando, né, das coisas do Senhor. E você já imaginou, né, quando o Senhor falou assim, ó, haja luz. E houve luz. Não é maravilhoso? A gente estava vendo, irmãos, nós estamos debaixo de chuva lá em São Paulo, tem 1 mês e meio. Nós saímos de lá caindo água, e 18 graus, frio, verãozão. E daí eu tirei uma foto no meio da estrada e mandei para as crianças, para minhas crianças barbudas lá de casa. Falei: gente, olha que sol. E quando você vê aquele dia claro, essas nuvens lindas no céu, você fala: meu Deus, isso é o quê? É o poder de Deus. Mas isso não se compara à luz que é o Senhor, porque Ele é a própria luz. Às vezes a gente nem para pensar, às vezes, o fato de você apertar o interruptor e a luz acender, não é? E aquilo é algo maravilhoso. Mas você já imaginou a luz que é Cristo? Que o abrir da boca dele tudo se iluminou. Esse é o tamanho do nosso Deus. Quem é um inimigo perto da grandeza dele? Não é nada. Não é nada. E nós nos intimidamos olhando com o tamanho do diabo, do tamanho da doença. O Senhor é aquele no estralar de dedo. Ele libera a cura sobre todos aquele que Ele quer. Amém? Este é o espírito de poder que quando você abrir a boca, pessoas vão ser libertas. Vai cair por terra o medo, a intimidação. Vai cair por terra, sabe? Todo aquele terror que nós passamos. Porque nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós somos as tochas. Eu lembro que durante a semana da conferência, o pastor Naor, quantos aqui seguem o pastor Naor e o pastor Marília?
Eles gostam bastante de fazer umas lives, né? E ele colocou uma postagem lá no Reels dele, e ele e a pastora Marília dentro do carro, e quando a gente olhava para ele, tinha um foguinho em volta dele, e da pastora Marília, que era um filtro que ele colocou. Ele, gente, eu não sei o que está acontecendo, mas está um calor tão grande aqui dentro desse carro, né? E aparecia eles pegando fogo. E eu fiquei olhando aquilo e eu falei, e no reino do Espírito é assim. Nós somos uma brasa viva no meio dessa multidão. Aonde você chegar, as pessoas vão falar, estou incomodado, estou sentindo um calor aqui que eu não estou entendendo o que está acontecendo. E você vai dizer, mas eu estou. Eu cheguei nesse lugar e quando eu cheguei, o fogo do Espírito chegou junto comigo. E esse fogo vai quebrar as cadeias, esse fogo vai quebrar a intimidação, esse fogo vai lançar fora o medo que o diabo lançou sobre a vida das pessoas. Porque do mesmo jeito que o Senhor fez com Gideão, quando o Senhor manda o anjo até Gideão, o que ele fala? Ele chama Gideão de homem valente. Aquele homem que se via tão pequeno, aquele homem que estava tão intimidado com o inimigo. O Senhor abre os olhos dele e fala, esse é quem você é. Você é um homem valente. Não se veja como o diabo está querendo te mostrar que ele é. Você é um homem valente, porque é na minha mão, é na minha dependência que você está. É para esse tempo que nós fomos chamados. Podemos ter passado momentos difíceis, como eu disse, de perca. Estava compartilhando até com a Fabiana que eu passei um momento que eu falei, Deus, será que eu vou ter que ir no médico para tomar remédio? Porque eu não conseguia ouvir barulho de sirene de ambulância, irmãos. Que eu sentia o meu corpo inteiro estremecer e meu coração já disparava, porque foi tanta pressão que nós passamos, com tudo que aconteceu com vários irmãos na igreja, com a Thay, que me vinha aquele desespero, e eu falava, Deus, aquieta o meu coração, o que está acontecendo comigo? Eu estou perdendo meu controle, por quê? O que é maior que o Senhor? E Gideão, ele precisou se posicionar em quem ele era em Deus. E eu quero compartilhar, vou começar a pregar, tá bom? Eu quero compartilhar com você agora 3 características na vida de Gideão, que existem na sua vida também. Amém? Aleluia. Gideão foi um instrumento nas mãos do Senhor, no meio daquele levante do povo de Israel. O Senhor encontrou um homem, que era Gideão, e na vida dele surgiram 3 atitudes, que o Senhor falou, esse eu posso usar. Quem está aqui disposto a ser um instrumento nas mãos do Senhor? Ele vai nos usar. Você pode pensar, mas eu não sou líder, mas eu não sei falar. Querido, o Senhor usa até mudo, quanto mais aquele que fala. Porque quem faz é Ele. Quem faz é Ele. Então descansa no Senhor. Fala assim, hoje eu me coloco para ser como Gideão. Um homem de fé e não intimidado pelo diabo. Amém? A primeira característica que Gideão teve, ele aprendeu a confiar na provisão de Deus. Ele deixou de olhar para si e ele colocou os olhos no Senhor. Porque enquanto ele olhava para si, ele via a menorzinha das tribos, o menor entre a família dele, aquele que tinha que ficar escondidinho. Ei, eu quero te dizer, o Senhor está nos chamando para fora. É muito confortável a gente ficar aqui compartilhando a palavra com os irmãos, não é? Mas nós fomos chamados para ser luz lá fora. Aqui tem luz demais reunido. Quando nós nos juntamos, nós somos como um holofote. Mas o Senhor está falando, é lá que eu quero que você vá liberar a sua luz. É lá fora, na fila de mercado, de banco, onde as pessoas só abrem a boca para falar desgraça. Você vai falar, opa, eu vim aqui para falar algo diferente. Eu vim falar que é tempo da gente sair das cavernas, é tempo de parar de olhar a desgraça, porque passou, acabou esse tempo. É tempo do Senhor reinar aqui, e Ele vai reinar onde você chegar. Ele vai mudar a situação onde você chegar, porque você vai levar esperança, você vai levar fé
para as pessoas. Esses dias, meu marido, no comecinho do ano, ele começou a pregar sobre isso, sobre a esperança. Nós somos a esperança para esse mundo. Porque nós temos o Cristo que eles precisam. Eles vão olhar para nós e eles vão começar a pensar assim, é verdade, eu não tenho mais que estar preso aqui dentro. Eu posso ser liberto. O Senhor nos chamou para isso, porque Ele fez isso com o Gideão, amém? Coloca para mim lá Juízes 6:12. Juízes 6:12. 6:12. É isso. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Até o 14. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Muitas pessoas nesse tempo de pandemia começaram a questionar o poder de Deus. Por que Deus está permitindo isso? Eu lembro que quando nós ficamos com a Thay internada, a igreja, vocês, toda a supervisão, começou a clamar conosco, começou a clamar. E no dia que aconteceu, Deus tinha falado comigo um dia antes. E no dia que nós fomos no hospital, que nos chamaram e a médica falou que ela tinha falecido, eu lembro que meu marido recebeu uma mensagem de um irmão assim: pastor, nós oramos e Deus não respondeu. O diabo estava querendo fazer, sabe o quê? Minar a nossa fé. E o pastor falou: não, querido, Deus respondeu sim. Não foi a resposta que nós queríamos, mas Ele respondeu. Porque às vezes nós oramos e nós só esperamos o sim de Deus. Mas o não também é a resposta. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu falei assim: nós queríamos sim que ela saísse do hospital. Mas antes o Senhor levar ela para Ele do que ela ficar em cima de uma cama travada. Porque essa ia ser a pior morte para ela. Então Deus sabe o que faz e Ele sempre nos responde. Ele traz a resposta. Eu não sei o que você passou, mas você foi aperfeiçoado, porque a palavra diz que tudo coopera. Tem hora que quando está doendo a gente não consegue enxergar. Mas a palavra do Senhor não é mentira. Tudo coopera. Tudo coopera. Eu falei que como eu entendi os propósitos de Deus na vida daquela menina arteira, sabe? Porque ela era o meu avesso. O Rô sabe disso. Como a gente era água e óleo. E eu falo, depois que ela foi, eu falei: Deus, como eu entendo a pessoa acelerada, a pessoa ansiosa que queria viver tudo de uma vez. Eu falei: Deus, eu não sabia. Mas ela também não sabia. Mas a intensidade dela era porque ela tinha pressa de viver. Porque o Senhor sabia quantos dias ela tinha. Nós não imaginávamos que ela seria tirada tão cedo. Mas em 31 anos, ela fez muita coisa. Que mais que o dobro da idade dela poderia ter feito. Ela era intensa em tudo aquilo que ela fazia. E ela deixou marcas que tinha gente do Japão orando por ela. De vidas que ela marcou ao longo dos anos. Semana, a palavra do Senhor. Muitas vezes criando polêmica, arrumando briga nas redes sociais para defender, sabe, aquilo que a gente pregava. Por quê? Porque ela não aceitou ficar escondida nas cavernas. Esse é o nosso papel. Independente do que nós passarmos, nós temos que crer quem nós somos em Deus. O Senhor está nos chamando para fora. O Senhor está falando assim: ei, eu vou te levantar para tirar Israel da mão dos midianitas. Eu vou te levantar para tirar o povo de Dracena, de Marília, de Castilho, de Junqueira,
de panorama das mãos dos midianitas. Vocês vão ser a luz que eles estão precisando. Vocês vão ser aqueles que vão tirar eles das cavernas. O Senhor nos chama para esse tempo. É por isso que nós somos igreja. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós não somos daqueles que se retrocedem, que vão continuar sendo intimidados. Não. É hora de você dizer basta. É hora de você falar: Senhor, eu não me vejo assim. Mas se o Senhor está falando, é nessa fé que eu vou. Hoje o Senhor te diz: vai nessa força, homem valente, mulher valente. Não te chamei eu. Você não está aqui porque nós te convocamos para você estar nesse lugar. Quem te convocou é o Senhor, porque você é filho dele. O Senhor nos convocou para esse tempo, para abrirmos a nossa boca e sermos representantes dele aqui. Nós somos embaixadores de Cristo nesse tempo. Por isso nós não podemos mais ficar com a boca fechada. Nós temos que tomar a atitude, tomar a autoridade que já foi liberada sobre nós e fazermos a diferença aí fora. Amém? Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não são as suas habilidades que vão fazer a diferença, mas é o poder de Deus que está aí dentro de você, que vai te dar autoridade. Você vai falar e vidas vão se render ao Senhor. Cadeias vão ser quebradas, pessoas vão ser libertas. Essas portas vão ficar com fila para entrar aqui dentro. Porque você é a luz do mundo, as pessoas vão te seguir, elas vão atrás de você. Não pelo que você é, não pelo jeito que você fala bonito, mas pelo mel que é Cristo que habita na sua vida. Por isso, querido, abra a boca, sabe? Esses dias eu falei para o meu marido: eu estou quebrando um monte de bloqueio. Abre o seu celular aonde você estiver e lança uma palavra de fé. Sabe, vai para as redes sociais. Esse é o tempo onde o Senhor mais nos deu oportunidade para pregar. Não é o púlpito. Tem gente que fica preocupada em ter oportunidade para subir aqui e falar. Você tem um púlpito na sua mão. Liga a câmera do seu celular e fala: Jesus te ama. Liga a câmera do seu celular e fala: olha, você está sem esperança, eu sei aonde você pode encontrar. Dá o endereço da sua casa e fala: ó, tal dia à noite tem célula aqui na minha casa. Pode vir aqui que você vai achar esperança para aquilo que você não tem mais esperança. Cada um de nós, a palavra diz que somos ministros. Ministros do Senhor. Você não precisa ter um PR, um apóstolo na frente. Você é filho. Isso é muito mais do que um título de pastor. Você é filho. E a mesma autoridade que o Pai tem, você tem também. Amém? Salmos 18, 32 diz que o Senhor nos cingiu para o combate. Há umas semanas atrás, meu marido pregou sobre Elias, quando ele foi orar por chuva. E diz que por 7 vezes ele orava e mandava o moço olhar para ver se tinha sinal de chuva. E diz quando o servo de Elias pega e fala assim: olha, eu vi uma pequena nuvem levantar, como o tamanho da mão de um homem. O Senhor falou que Elias se levantou, puxou o cinto, se cingiu ali, segurou as calças e correu. E foi poder do alto, porque a palavra diz que ele passou o carro que levava o rei. O carro que era puxado por cavalos. Você tem noção quanto que um cavalo corre? É em média 50 km por hora, não é? O rei saiu na frente, porque antes dele orar, ele falou: Acabe, pode correr, porque vai chover, senão você vai se molhar. E então ele foi orar. E diz que quando ele se levantou e ele cingiu as suas calças, ele se encheu do poder do Senhor. Ele correu tanto que ele ultrapassou e ele chegou primeiro na cidade para anunciar que a chuva estava chegando. Eu quero te dizer, o poder do Senhor já é sobre a sua vida. E você vai correr mais do que os cavalos. E você vai anunciar a palavra de Deus como você nunca fez antes. Porque não são as suas habilidades, mas é o poder de Deus que é liberado sobre a sua vida. É esse rio, sabe, que incessantemente é sobre nós.
Uma vez, quando Deus me deu revelação da graça pela primeira vez, eu estava lendo um livro, e no livro o Senhor comparava que nós éramos como uma pedra suja, que está no meio da lama, que vira e mexe você tem que lavar para tirar a sujeirinha, para tirar o pecado. E o Senhor falou, é como se eu pegasse essa pedra e escondesse ela debaixo de uma cachoeira, onde a água constantemente lava ela. Eu quero te dizer, você é essa pedra que constantemente está sendo lavado pela água do Espírito. O poder de Deus flui sobre a sua vida constantemente. A gente não precisa de imposição de mão todo dia. Preciso no culto que o pastor precisa orar por mim, não. A palavra de Deus diz que o Senhor é a fonte inesgotável. E essa fonte inesgotável está dentro de você. Todo dia é liberado o poder de Deus sobre a sua vida. Todo dia é liberado uma nova unção, autoridade, poder, para você se posicionar. E quando você abrir a boca, não vai faltar a palavra. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte a jorrar incessantemente. Às vezes a gente tem vergonha de, como eu vou abrir a boca? O que eu vou falar? Abre a boca, porque Deus vai jorrar quando você abrir a boca. Foi assim que aconteceu com Gideão. Ele não se via capaz, mas o Senhor falou, se levanta, homem valente, porque você vai livrar o meu povo da mão dos midianitas. Você vai exterminar esses gafanhotos pelo meu poder que vai ser liberado através da sua vida. Nós somos Gideão hoje, querido. Independente do seu tamanho, não é o seu tamanho que diz nada, mas é o poder de Deus que está na sua vida. Amém? Gideão se via como menor porque olhava para as suas forças, mas na hora que ele se cingiu do poder de Deus, aí as coisas aconteceram. É na nossa fraqueza, quando você olha para si e fala, realmente, Senhor, eu não posso, eu não sei falar, mas eu vou, porque é no teu nome, é o teu poder, sabe, é a tua patente que está sobre mim. Não é as minhas habilidades, não é a minha formação, não é quanto tempo eu tenho de convertido, mas é o teu poder que flui através de mim. Ele vai te usar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Ele vai te usar para pregar, para levar uma palavra de esperança, para tirar aqueles que ainda estão intimidados das cavernas. Foi para isso que o Senhor te chamou, amém? Segunda coisa, Gideão, ele não venceu sozinho. Deus pode? Pode. Mas ele não venceu sozinho. E o Senhor não vai nos deixar vencer sozinho, para que não entre uma soberba em nós. Olha, dá uma olhadinha assim, ó, quem está do seu lado. Fala, o Senhor me colocou no exército. Eu não estou sozinho. O Senhor levantou um exército para estar com Gideão. E quando nós falamos de um exército, às vezes você pensa assim naquelas fileiras e fileiras de soldados. A Bíblia conta que era um grande exército que vinha contra o povo de Israel. Mas você sabe, para mim não me delongar muito na história, que o exército que Deus levantou para estar junto com Gideão, não foi um exército tão grande. O Senhor foi passando as peneiras, sabe? Sabe aquelas peneiras assim de futebol? Começa com um monte, né? E vai reduzindo. Lá estava passando uma peneira esses dias, lá perto de casa, que ela está jogando vôlei agora. E ela, mãe, será que eu vou ficar? Mãe, será que eu vou ficar? Ficou, né, lá. E lá, com Gideão, foi a mesma coisa. Veio uma multidão de candidatos. E o Senhor ia passando a peneira e ele falava, é muito, não é muito ainda. Eu acho que Gideão olhava e ele falava, mas Senhor, o Senhor viu o tamanho do exército que está vindo contra nós? E o Senhor falava, é muito. Até que sobraram 300, não é isso? Os covardes podem voltar, aqueles que estão com medo podem voltar, aqueles que são casados de novo podem voltar, até ficar 300. Eu não sei quantas pessoas estão na sua igreja. Eu não sei quantos frequentam no seu culto. Mas se tiver 2, a palavra do Senhor diz que ali Ele está.
independente do tamanho do seu exército, a vitória já é certa. Independente de quantas pessoas tem na sua cela, a vitória já é certa. Porque o poderio de fogo do teu exército é muito maior do que o dos inimigos. O nosso poder vem do Senhor. Gideão tinha um exército também, um povo unido, um só propósito, e que tinha um diferencial. Abre para mim, Ju, Juízes 7, o 2 e 3. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E assim foi até chegar aos 300. Agora abre lá, Juízes 7, 18. Então, quando tinham os 300, olha só o que eles declararam: quando eu tocar a trombeta e todos comigo estiverem, então vós também tocareis as vossas trombetas ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Quando o exército se reuniu, eles declararam que eles estavam indo, primeiramente, pelo Senhor. Aquele exército se levantou para lutar em nome do Senhor, mas não só pelo nome do Senhor, mas eles citaram o nome de Gideão, que era o líder que estava à frente deles. Isso fala do quê? De nós termos aliança com o nosso exército, de nós termos aliança com os nossos pastores, com os nossos líderes, de nós honrarmos a nossa fonte. Sabe, hoje muitas vezes, infelizmente, nós vemos tantas pessoas que já frequentaram as igrejas, foram embora, sabe, decidiram ser um exército sozinho, mas ninguém. A própria palavra do Senhor diz que nós não devemos andar só. O Senhor nos colocou dentro de uma família. Aqui não é uma entidade religiosa, aqui é uma família. É você olhar para o lado e falar: eu sei que eu não estou só. Eu sei que eu posso confiar, que na hora que eu esmorecer, que eu sei que vai ter pessoas do meu lado. Nós, em tudo isso que nós passamos lá na igreja, como o Senhor nos guardou de ver tantas pessoas orando com a nossa família. Porque ali não eram os pastores, ali era uma família que estava passando luta com saúde, né? E você saber assim: eu não estou só. Tem pessoas que na hora que eu precisar chorar e eu não tiver força para orar, eles vão orar por mim. Esse é o papel de um exército de verdade. É saber que nós não estamos só, que tem um pastor que nos alimenta, né? Nós temos um pastor, que é o pastor Silvio, que quantas vezes nós passamos por dificuldade, e ele mandava mensagem, meu marido, e ele falava: Rogério, conta comigo, vocês não estão sozinhos. Nós não estamos no mesmo prédio, mas nós estamos ligados na mesma fonte. O sangue que corre aqui, corre aí, é o sangue de Cristo. O que vocês precisarem, nós estamos aqui. E essa é a posição que nós temos que ter como família do Senhor aqui dentro. Eu não estou sozinho. Eu não vou ser luz lá fora, só representando o Senhor. É o meu pastor. Quando eu abro a boca na minha célula, eu estou representando o meu pastor. Eu estou representando o Senhor, mas eu estou representando a IBAV também. Eu estou representando a minha liderança, o pastor Silvio, o pastor Aloísio, sabe? É mostrar que nós somos um, independente de placa, né? Independente de ser Resgate, que hoje é Água Viva, independente de ser o pessoal de Panorama, que também está virando Água Viva agora. Nós não somos uma placa. Podia tirar todas as placas e nós diríamos: nós somos de Cristo, mas nós somos um. Nós somos um. É isso que fortalece um povo. É nós temos o mesmo coração, é nós honrarmos a nossa fonte, é nós sermos leal.
não aceitarmos ninguém falar contra, sabe? Porque nós guardamos não o nome do nosso pastor, não a placa da nossa igreja, mas nós representamos o corpo de Cristo, através de cada um. Eu vou honrar o pastor Estélio, porque ele é filho de Cristo. Eu vou honrar o pastor Pármina, pastor Rafael, pastor Marcos, pastor Gilberto, sabe? Pastor Rogério. Por quê? Porque nós somos um. Nós fazemos parte. Eles só estão à frente do pelotão. Mas nós precisamos viver o padrão de honra. Sabermos quem nós somos em Cristo e honrar aqueles que o Senhor tem levantado ao nosso redor. Amém? Do mesmo modo que foi com Gideão, também foi com Davi. Nós sabemos que num dos momentos mais difíceis da vida de Davi, está acabando, tudo bem, estou quase no último tópico. O Senhor também levantou os valentes de Davi. E aqueles homens honraram tanto Davi, que eles chegaram a colocar a sua própria vida em risco para buscar um copo de água, né? Porque Davi suspirou. Isso fala de nós honrarmos as nossas fontes, de o que o Senhor tem suspirado nesses dias? São vidas. Então, por que eu vou ficar acomodado só porque eu já tenho a salvação e não vou me expor para o mundo lá fora, para mostrar essa luz que habita na minha vida? O Senhor nos chama para isso. E o terceiro tópico: Gideão venceu com 3 armas. Fala assim: Gideão venceu com 3 armas. Aleluia. Juízes 7, 16 ao 20. 7, do 16 ao 20. Do 16, tá? Vamos começar no 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas mãos trombetas, repete comigo, trombetas, cântaros vazios e tochas. Para aí. Essas foram as 3 armas que Gideão usou. Quem vai... Não é uma fanfarra, né? Quando a gente vai para a guerra, você pensa no quê? Pensa em levar uma bazuca, uma 12, não é assim? Um canhão, um míssel. Eles levaram trombeta, irmãos. Eles levaram vaso. Quem que vai para a guerra e leva vaso? E eles levaram tochas. Deus, o que o Senhor quer nos ensinar com essas 3 coisas que não tem nada a ver, né? Não vai ter uma festa onde eles precisam levar uns vasos para decorar, levar uma trombeta para fazer um louvorzinho, não. Mas Deus, o que o Senhor quer nos ensinar com essas 3 coisas? Eu vou te dizer que são armas poderosas que eu e você temos nas nossas mãos hoje. As trombetas, elas falam de você proclamar a palavra de Deus. Quando nós tocamos as trombetas, é quando nós abrimos a nossa boca para declarar aquilo que a palavra do Senhor diz. Nesse tempo, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo onde nós vemos um monte de gente, ai, será que vai fechar de novo? Os hospitais estão enchendo. Em vez de falar os hospitais estão enchendo, nós temos que falar que a nossa cura vem do Senhor. Que os anjos do Senhor são aqueles que vão nos livrar de qualquer enfermidade, mesmo que nós tenhamos que passar por ela, nós já temos que declarar, eu sou curado. Isso é você usar as trombetas, é você abrir a boca para declarar a palavra de Deus, para profetizar, que mesmo que ficar doente vai sair curado, porque o poder de Deus vai ser liberado, amém? Nós temos que abrir a nossa boca e declarar essas promessas. Segunda arma, cântaros, que são vasos. E vasos vazios. Para quê? Para que sejam quebrados. Aqui, quando o Senhor fala de cântaros, de vasos, Deus não usa vaso inteiro. Isso fala de nos quebrantarmos na presença do Senhor. Quantas vezes nós temos sido endurecidos, não é? Quantas vezes nós
somos racionais. Isso fala de nós nos quebrantarmos, de nós nos rendermos, nós estarmos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes, querido, eu falo, às vezes o Senhor liberava algo sobre mim. E eu ficava assim, eu não vou falar isso não. E se for meu? Sabe o que é isso? É orgulho. Sabe o que é isso? É medo de você falar e não acontecer. E o que as pessoas vão pensar de mim? Que eu perdi a unção. É melhor você falar e não se cumprir do que Deus querer te usar e você não liberar. Porque não é o profeta que é testado, é o que foi liberado. A gente é carne. Às vezes você pode ter falado na emoção, mas e aí? E se for uma palavra de Deus e você está retendo? Então se quebrante, deixe ser usado pelo Senhor, sabe? Abra a boca e fale, não tenha medo, se renda diante do Senhor. Todos os dias se derrame diante do Senhor. Fale, Senhor, tem um louvor que eu amo, que é exatamente isso. Diz que eu quebro o meu vaso aos teus pés. Que todos os dias nós possamos estar rendidos na presença do Senhor. Todos os dias nós possamos estar ali. Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O Senhor quer que eu pregue para aquele homem, para aquela mulher? O Senhor quer que eu pregue para o meu patrão? O Senhor quer que eu fale do seu amor na escola? O Senhor quer que eu ore lá no hospital? O que o Senhor quer que eu faça? Isso é ter um coração quebrantado, rendido aos pés do Senhor. Amém? E o terceiro, para finalizar. Nós somos tochas. Abre para mim Salmo 104, 4. Salmo 104, 4. Fazeis aos teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Nós somos as tochas vivas nas mãos do Senhor. Pastora, mas eu não sinto, às vezes eu não estou sentindo nada. Não é sobre o que você sente, a gente não age pelo que sente, a gente age pelo que a gente crê. E a palavra do Senhor, ela é a verdade. A Bíblia diz que nós somos labaredas de fogo. E aonde você chegar, você vai queimar. Aonde você chegar, você vai multiplicar esse fogo. Antes da pandemia, vários dias, passava no noticiário o quê? A grande queimada que estava tendo em um monte de lugar por causa do calor, não era verdade? Às vezes não precisava de uma bituca de cigarro ser jogada pela janela. O calor incendiava a palha seca. E aquela pequena faísca que começou, ele queimava hectares e hectares, né? Eu lembro que pro lado de Mato Grosso, eles falavam em quantidade a metragem de campo de futebol, né? Hoje queimou não sei quantos hectares, equivalente a não sei quantos campos de futebol. Uma faísca. Pode ser só você é essa faísca. E aonde você chegar, o fogo de Deus vai se alastrar. Porque você é uma tocha nas mãos do Senhor. Por isso que nós não podemos nos intimidar e ficar calados, irmãos. Por isso que o nosso papel é incendiar aonde nós estivermos. Mas incendiar com aquilo que é de Deus. Não ser intimidado e ficar abrindo a boca, como eu falo que eu fiz por muito tempo, de ficar falando da tragédia, de ficar dando ibope para o inimigo. Gideão no começo ficava dando ibope para o inimigo. Nossa, você viu o tamanho do exército? Nossa, vocês viram que eles acabaram com a nossa plantação? Nossa, você viu que eles estão destruindo tudo a nossa cidade? Uma tocha, ele não abre a boca para falar derrota. Uma tocha, ele libera vida. Vida de Deus. O Senhor nos chama hoje. Ele fala, pega os cântaros, pega a trombeta e queima. Queima onde você estiver. Que a sua tocha venha incendiar o maior número de pessoas possíveis. Porque você vai alastrar o fogo do Espírito. E essa cidade vai ser incendiada pelo poder do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero finalizar lendo junto com você Amós 9:13 novamente.
Porque este é o tempo de acelerar. Esse é o tempo. Dracena vai fazer 11 anos, é isso? 13. Lembra a sua igreja, quanto tempo de igreja, quanto tempo de ministério você está servindo? Esse é o tempo da colheita. Eu não sei quanto tempo você semeou e muitas vezes nós lançamos sementes, seja da sua família convertida, seja na sua área financeira, seja na saúde de alguém. Eu quero dizer, esse é o tempo do Senhor de frutificar. A palavra do Senhor lá em Amós 9:13. Dá para colocar? Deixa eu abrir aqui o meu, dá? Tem alguém ali? Pega o meu celular, rapidinho que eu leio. Pode deixar que eu falo. Tá? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente aos montes. Destilarão os moços, e todos os outeiros se derreterão. Tem uma linguagem que diz assim, que aquele que planta vinha, vai ser algo tão rápido, que dos morros escorrerá já o vinho. Escorrerá, não vai dar tempo de engarrafar. Vai ser tanto que vai jorrar, que vai escorrer, que você vai falar, meu Deus, é tanta gente chegando que eu não estou dando conta de discipular. Sabe, vai ser tão rápido que você vai falar assim, Senhor, eu estou tendo pouco tempo para treinar a liderança. Eu estou tendo pouco tempo para fazer e já estou tentando, já vou ter que multiplicar de novo. Porque o Senhor vai mandar. Cada semente que foi lançada, seja agora, há 10, 13 anos atrás, agora é o tempo da frutificação. Amém? Se você crê, eu quero que você comece a orar. E comece a declarar isso sobre a sua vida. Fala, Senhor, hoje eu sou Gideão. E eu vou, Senhor, me posicionar. Eu vou parar de me enxergar contra o menor. Porque esse é o tempo do Senhor. Esse é o tempo do Senhor na nossa vida como igreja. É tempo do Senhor nos usar a tocar as trombetas aonde nós estivermos, a liberar a palavra de vida. A palavra do Senhor diz que nós temos a palavra de vida eterna, nós temos a palavra de salvação, a palavra de cura. Por isso que nós temos que ser como uma trombeta, abrir a nossa boca e falar, liberar sem medo, mas com autoridade, com poder, porque já foi liberado toda a provisão, tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor já liberou. Deus, faz de nós, Senhor, uma trombeta, abrir a boca e ecoar a Tua palavra que é verdade. Peça para o Senhor que Ele te quebrante todos os dias, que você esteja sensível a ouvir a voz do Senhor. Deus, nós queremos ser como vasos quebrados, Senhor, dependentes do Senhor. Nós queremos ser, Senhor, sensíveis à Tua voz, a ouvir a Tua voz e nos quebrantar, a deixar ser usado nas Tuas mãos, sem reserva, sem medo, sem preocupação. Que nós sejamos apenas o canal do Senhor a fluir, ó Deus, e que nós possamos incendiar essa cidade, a cidade onde nós estamos plantados, Deus, porque a Tua palavra diz que nós já somos labaredas de fogo. Aonde nós chegarmos, o fogo do Senhor se alastrará, o fogo do Senhor incendiará aquele que está batido, aquele, Senhor, que está ainda acovardado, escondido nas cavernas. É tempo de nós irmos resgatar aqueles que estão abatidos. É tempo de nós trazermos novamente aqueles que ainda não conseguiram se encorajar, porque o fogo do Senhor vai incendiar cada coração. O Senhor vai colocar pessoas na sua mente para que você ore, para que você ligue, para que você visite. E quando você chegar nessa casa, o coração dessa pessoa vai se aquecer novamente. Porque quando você entrar, o fogo do Senhor entrará na sua frente e Ele tocará as vidas. Você não precisará fazer esforço, porque quem faz é o Senhor. Quem faz é Ele. É tempo de o Senhor está falando que é tempo de nós lançarmos as redes.
É tempo de nós irmos à colheita, porque os frutos estão prontos. É tempo de acelerar o tempo da volta do Senhor. É tempo de nós acelerarmos, vivermos o sobrenatural, porque o Senhor irá nos surpreender com uma grande colheita em nome de Jesus. Não negues o seu fogo, nós somos seus ministros. Queremos queimar, nós somos seus ministros. Não negues o seu fogo, nós somos seus ministros.